Diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 1, diz a palavra do Senhor. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Parafraseando esse texto, não precisa abrir. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 9, diz a palavra do Senhor. E ali entrou Elias numa caverna e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Repita assim comigo. Elias entrou na caverna. Repita comigo. Davi entrou na caverna. Agora olha para quem está do teu lado, sério, sem rir, com voz de profeta, fala para ele ou para ela assim, ó, não importa. Não, esse teu olhar aí não está convencendo ninguém, é sério, olho no olho, não importa como você entrou na caverna, o importante é como você vai sair. Deus, graças te damos por esta oportunidade, Senhor, de uma vez mais estar aqui diante de Ti e diante da Tua presença. Senhor, na noite desse dia te faço um pedido, que não seja mais eu, mas a Tua presença em minha vida, e que a igreja não venha ouvir o que querem, e sim, o que precisam e o que necessitam, para sair daqui ainda mais edificado, em o nome de Jesus, amém. Toma o teu lugar adorando o nome do Senhor. Jesus está aqui, amém, irmãos? Dentro desta igreja tem um grupo de casais. E se você que é casado não está nesse grupo, tu está perdendo. É benção ou não é o grupo, irmãos? Olha lá, está melhorando teu casamento, sim ou não? Às vezes te coloca na prova, sim ou não? É que tem uns irmãos que é bom demais, e tem outros que é ruim, né? Aí a gente tem que melhorar. Aí o interessante é que o desafio dos casais, foi elogiar. Minha esposa falou, tu não me elogia. Eu vou elogiar ela na frente de todo mundo. Porque as pessoas sabem que eu sou tímido, né, irmãos? Fica de pé, meu amor. Fica de pé. Não, fica de pé que eu vou te entregar um negócio. Aleluia. Ela está linda, irmãos. Esposa, você só está na minha vida abaixo de 4 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você está linda. E vou te falar, esse teu cabelo japonês que tu ficou 30 minutos para fazer. Hoje eu vou te chamar de minha japa lá em casa. E te digo mais, eu vou pedir um japonês pra gente, tá? E quer saber de mais uma coisa? Vai ser sushi para todo lado. Toma o teu lugar, amor, você é linda. Hoje a gente aumenta o Bolsa Família. Irmãos, ai Jesus, me perdi. Acabamos de ler um texto muito interessante. Qual é o texto? Esses 2 textos. Davi, ele está em uma caverna e Elias também está em uma caverna. Davi, ele entra na caverna por quê, irmão? Por medo. Por que por medo? Porque ele sabia que o rei Saul queria tirar a sua própria vida. Então, automaticamente, Davi, ele foi para a caverna por quê? Porque ele queria preservar a sua vida. Davi estava com medo. É normal pessoas que Deus chamou para um grande ministério na caminhada ter medo. Por que Davi está com medo? Porque alguém está ameaçando ele de morte. Quem é essa pessoa? Saul. Por que Saul quer matar Davi, irmãos?
Porque Davi, ele foi ungido rei, no lugar de quem? De Saul. Então Saul, ele quer matar Davi, porque ele está preocupado com o quê? Com a cadeira, com o trono, com o reinado. Saul, ele já perdeu a essência de Deus. E qual é a preocupação de Saul? Ele está preocupado com as coisas da terra, está preocupado com o trono, com o dinheiro. Então ele quer matar Davi, por quê? Porque sabe que Davi vivo é uma ameaça e pode se assentar no lugar dele. O interessante é que na história toda, você não vê Davi brigando pelo trono. Você vê Davi cumprindo a vontade de Deus. E quem briga pelo trono? Saul. Saul está brigando por coisas da terra, mas quem tem chamada, quem é ungido, não precisa brigar por espaço, porque quem tem chamada, se Deus chamou para pregar, vai pregar. Se Deus chamou para cantar, vai cantar. Se Deus chamou para ficar na porta, vai ficar na porta. Se Deus chamou para no oculto dar uma varrida na igreja, limpar o banheiro, vai fazer, porque aquilo que Deus nos chama, a gente vai exercer. Mas qual é o problema? Quando eu quero fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Então nisso há rejeição. Quando queremos fazer aquilo que Deus falou, não quero. Vai te fazer mal, não é para você fazer isso. Qual é a diferença de Saul para Davi, irmão? É que Saul se achou dono do próprio nariz. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, que fazia o quê? A vontade de Deus. E nesse contexto aqui, irmãos, quem está com medo? Davi. Quem está fugindo? Davi. Quem está se escondendo? Davi. Porque está com medo. É normal alguém que é ungido. É normal alguém que tem promessa. É normal alguém ter medo. Põe no meu coração, irmãos, que a Adag, para mim, é uma caverna de Adulão. Tu viu que a gente acabou de ler no texto? Se ajuntaram a ele quem? Só pessoas difíceis, pessoas quebradas, problemáticas, pessoas difíceis de lidar, pessoas que a sociedade rejeitou. Aí aqui é a caverna de Adulão, aonde estão as pessoas que muitas das vezes foi quebrado lá fora. Aí Deus está te trazendo para cá, para te dizer, sabe o que? Eu vou cuidar de você. Porque na caverna de Adulão, Davi entrou como um fugitivo, mas saiu como um grande líder. Davi entrou com medo, mas saiu liderando. Qual era a intenção de Davi? Se esconder. Qual era o propósito de Deus? Transformar ele num dos maiores líderes e rei que Israel já teve. O teu propósito na caverna é se esconder. Ninguém vai me ver, deixa eu aqui. Eu vim para Adag, estou traumatizado com outras igrejas, deixa eu no meu canto, não vou pregar, não vou cantar. Esse é o teu propósito. Qual é o propósito de Deus? Vou te transformar em um grande líder. Qual o pensamento de Davi? Deixa eu no meu canto, estou fugindo, estou com medo, porque a promessa fez isso comigo, me fez chegar até a caverna, porque Deus me prometeu e tem alguém querendo tirar a minha vida. Por quê? Porque a promessa está sobre a minha vida. Então eu entendo que quando tem alguém que Deus chama, entenda isso, sempre tem alguém para querer o teu mal. Mas Jesus está dizendo, continua na caverna de Adulão, porque eu estou mandando reforço. Olha que coisa linda. Davi, ele entra na caverna sozinho. Acabamos de ler o texto. E o texto vai dizer que depois chegaram seus familiares. E o texto continua dizendo, e depois chegaram mais 400 homens. Mas quem estava na caverna primeiro sozinho? Davi. Ele não chegou com ninguém, por quê? Primeiro você passa sozinho, porque caverna é lugar de tratamento.
Porque o que Deus quer para a tua vida não pode ter mais ninguém. Porque o tratamento que Deus quer contigo é particular. É por isso que muitas das vezes tu está dentro da tua casa lá, aí do nada 3 horas da manhã. Meu Deus, perdi o sono. Para você é insônia, para Deus eu estou te acordando. Por quê? Porque de manhã tem muita gente, de tarde tem muita gente, à noite tem muita gente, e 3 horas da manhã está todo mundo dormindo. Então vem aqui, vem para a caverna de Adulão, vem para o individual, porque tratamento que é tratamento é entre Deus e você, e ponta. E para alguns eu tenho que tomar remédio, porque estou com insônia, estou depressivo, estou com ansiedade. Mas para Deus, Ele está te acordando para tratar aquilo que Ele precisa tratar contigo. Então eu estou liberando uma palavra, e a palavra é: o que você está passando não é sobre remédio, o que você está passando não é sobre psicólogo, o que você está passando é o quê? É uma intimidade com Deus que precisa voltar. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: eu estou te trazendo para a caverna de Adulão. Vem com medo, mas é dentro da caverna que eu vou te transformar. É dentro da caverna que eu vou moldar o teu caráter. O primeiro está aqui. Aonde está o segundo? Jogue as tuas 2 mãos no alto. Vai, irmão. Dá um brado de glória a Ele. Essa caverna tem um propósito. Eu estava indo quietinho, irmãos. Eu falei, eu vou até o final, mas não deu. Não importa como chegamos, o importante é como vamos sair. Porque Davi entrou e saiu como um líder. Elias entrou também com medo. Elias entrou também desesperado. E quando saiu? Saiu ungindo um rei e saiu ungindo quem? Eliseu, profeta no seu. Porque a caverna vai chegar para todo mundo. O medo vai chegar para todo mundo. Quando ela chegar, eu te faço uma pergunta: como você vai sair dessa prova? Como você vai sair com esse momento de dificuldade? Porque existe prova que a gente passa que não adianta pedir ajuda. Não, é particular, é o que? Você e Deus. Existe cavernas que são particulares. É você e Deus e ponto. O propósito que Deus quer para a tua vida é a transformação. E permitir que Deus te transforme gera dor. Porque ninguém que passa numa prova sozinho passa feliz, irmãos. Só quem passou entende o que eu estou falando. É você ter um problema e não conseguir contar. É você estar passando por uma dificuldade e aquilo te agoniar, te fazer mal, mas tu não conseguir contar porque é particular, é teu e é entre você e Deus. Você já passou por isso. Davi está na caverna. Em certos momentos, Davi, em um dos seus salmos, ele se compara com um verme. Isso aqui mexe com a minha mente, que o próprio Davi se compara com um verme. Parece que ele está na caverna. E essa caverna me faz lembrar um casulo. Porque ele lembra, ele se compara com um verme. E a gente tem um entendimento que a borboleta, antes de ser borboleta, ela é o quê? Vocês sabem, ela é o quê? Largata, e largata é o quê? Um verme. Alguém já ouviu a expressão filhote de borboleta? Não. Por quê? Porque não existe filhote de borboleta. Existe largata no casulo. Se tu for estudar sobre isso, o casulo, ele só tem espaço para uma. Por quê? É individual. O casulo, quanto mais ele é apertado, mais as asas da borboleta vão ganhando força. O casulo, quanto mais ele se torna
escuro. E quanto mais ele demora, maiores são as cores que a borboleta sai do casulo. Qual é o propósito do casulo? Transformar a minha vida. Qual é o propósito da escuridão individual? Entender que nos seus momentos de dificuldade, só Deus pode mudar o quadro da tua vida. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: você já recorreu a tantas pessoas, contou seus problemas para tanta gente, passou por tantas igrejas, e Deus está dizendo que o que é para mudar na sua vida é entre você e Ele, é particular. Você pode apertar a mão de quem está do teu lado rapidinho. Você pode olhar nos olhos dele, nos olhos dela, e dizer assim, ó: esse casulo, com voz de profeta, esse casulo, ele tem um propósito. E esse propósito é transformar a sua vida em uma borboleta. Agora só tem uma coisa: tem promessa, vai sair do casulo, borboleta, tem cores. Para quem está voando e para quem está embaixo, gera inveja. José, ninguém gosta da tua túnica. Por que não gosta? Porque é tua. Já que não pode ter aquilo que você tem, eu invejo. Saul, ele tenta matar. Os irmãos de José tentam matar. Mas qual é o propósito? Te fazer chegar aonde Deus quer que você chegue. Vai ter medo? Vai. Vai ter dor? Vai. Vai ser doloroso? Vai. Mas o propósito é: vá até o final por aquilo que Deus te chamou. Davi não negou a fé mediante ao gigante. Pelo contrário, Davi, ele não usou o que era dele, ele usou o que era de Deus. Quando ele enfrenta o gigante, ele tem um entendimento: tu vens a mim com lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É Jesus dizendo para você: coloca o meu nome na frente dessa prova, coloca o meu nome na frente desse gigante, que a partir de hoje, tudo aquilo que estava atrapalhando a tua caminhada vai bater em retirada. Deus está dizendo para você: tem um propósito com isso. Aguenta esse casulo, irmãos. Aguenta esse momento de dor. No casulo ninguém te vê, eu sei. Mas é no casulo que tu está formando o teu currículo. Não tinha pessoas vendo Davi matando o urso e o leão. Então quando ele chega para enfrentar o gigante, todo mundo duvidou, porque era franzino, de pequena estatura. Ninguém acreditou. Só tem que aquilo que Davi foi no casulo, no pasto, onde ninguém estava vendo, Deus fez ele ser diante de todo Israel, matando o filisteu. Deus está dizendo para algumas pessoas: continua sendo genuíno e fazendo a vontade de Deus no oculto, que Deus vai te honrar em público. Porque existe um sério problema nos dias de hoje, porque queremos reconhecimento em público, mas no oculto já não somos mais crente. Queremos pregar, queremos cantar, porque dá status, vai para a internet, fica famoso, mas ninguém quer mais o oculto. O que é o oculto? O jejum. O que é o oculto? Oração. O que é oculto? Se aproximar de Deus quando ninguém está vendo. Qual é o nosso problema? A gente quer o status, mas não quer o oculto. Mas com Davi, primeiro ele foi crente no oculto, para depois ele ser reconhecido em público. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: não adianta você querer pular o momento do casulo na sua vida. Não adianta, você querer pular o particular
que Deus tem para a tua vida. Porque o oculto de Davi foi doloroso. Porque estava sozinho. Davi não prestava nem para se assentar à mesa, porque era filho de cucumbina. Qual era o propósito com Davi? Fica no pasto. Quando os irmãos acabar a refeição, você vem e come o quê? Do que sobrar. Mas tem um dia que o Deus que está te vendo no casulo está olhando para todo mundo que está de pé esperando para sentar à mesa e está dizendo: hoje ninguém senta. Hoje ninguém senta, porque a gente vai esperar aquele que é crente aonde? No casulo, que é crente aonde? No pasto, que é crente aonde? No oculto. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: continua sendo crente no oculto, continua sendo crente aonde ninguém está te vendo. Grava isso, porque o que vai te levar para o céu não é o que você faz na frente de todo mundo. O que vai te levar para o céu é o que você faz aonde ninguém está vendo. Cuidado, 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 porque Jesus, quando quer dar exemplo de quem vai para o inferno, é quem pregou, quem expulsou demônio, quem curou. E quando ele quer dar exemplo do oculto, ele vai dizer: ó, virão muitos do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão. Jesus está dizendo para algumas pessoas: o que vai te levar para o céu é o teu oculto, não o que tu faz em público. Porque aqui em público eu posso mascarar. Eu posso mascarar que aqui no público eu sou engraçadinho para minha esposa, mas que dentro da minha casa eu firo com palavras. Isso aqui eu posso. Eu posso mascarar que aqui eu tenho paciência com todos os irmãos, mas dentro da minha casa eu sou impaciente. Aí fica pouco glória. Eu vou beber uma água aqui, né? Porque quem vai levantar a mão para dizer: oh, glória a Deus, eu sou bom na igreja e ruim em casa, eu posso? Para descer melhor a mensagem, porque tá cortando bem primeiro aqui, tá bom? Primeiro corta no altar, pá! Porque tem crente que na igreja é prestativo, faz tudo, mas chega dentro de casa, não é nada daquilo que fez, né? Aí é complicado. Porque o que vai te levar para o céu é o que tu é no oculto, não em público. Aí não tem glória. Eu ainda falei: Jesus, é para pregar isso? Botei aqui no bloco de nota, é para pregar, não vai ter glória, mas eu tenho que dormir em paz? É isso? Então eu posso falar? Vou falar. Olha só, você precisa ser bom dentro da tua casa, para depois ser bom aqui. Porque não adianta nada ser bom aqui e não ser bom lá. Aqui na DAG vai ter conflito, meu amigo. Se você pretende ser bom aqui e continuar o mesmo dentro da tua casa, tu está na igreja errada. Procura uma igreja que não vai se preocupar contigo, com o teu casamento. Procura uma igreja que tu vai entrar e vai sair, ninguém vai ligar. Porque aqui na DAG vão se preocupar contigo. Faltou, como você tá? Tá bem no casamento? Aqui na DAG, de vez em quando os pastores vão chamar o marido, a esposa. Como tá teu marido dentro de casa? Como tá tua esposa? Tá bem? Tá legal? Porque a gente está preocupado com a família, que é a base da igreja. Aí aqui a gente está preocupado com o quê? Com o oculto. Qual é a palavra de hoje para a tua vida? Eu preciso ser bom dentro e não fora. Eu preciso ter Deus dentro e não fora. Porque eu conheço pessoas que são bons por fora, prega bem, canta bem, mas por dentro. Então não é sobre o que eu prego. Já viu os louvores como são lindos aqui? Não é sobre o que eu canto aqui, é sobre o que eu vivo lá quando o canto daqui acaba. Acabou a música aqui, o que eu cantei aqui, eu preciso viver para minha esposa, no meu trabalho, na minha rua. Porque tem crente aqui, se tu for entregar um combo, dia de sábado, tu fala: não, estou procurando a fulana de tal. Ela é crente? Falei: é assim, é lá da igreja. Ela é crente?
Porque é crente dentro da DAG. Então a gente foi lá entregar o combo. Os vizinhos não... Todo mundo calado de novo, né? Vou continuar isso aqui. É porque a gente vai fazer uma visita. Mas essa daí é crente? Será que aceitou Jesus? Mas já está congregando há 2 anos. Mas ninguém da tua rua sabe que tu é crente? Cá entre nós, o evangelho é só para você? Ou Jesus pediu para você fazer o ID? Será que aquele teu vizinho do apartamento, ele sabe que você é crente? Ou ele só vê as discussões, os gritos altos? Será que você não quer falar que é crente, nunca chamou para o culto? Porque de vez em quando aos domingos rola o Dilcinho. Rola o Belo, aquelas da antiga. Porque tem crente que gosta, irmão, não tem nada a ver. De nada a ver, o inferno vai estar lotado, irmão. Um dia o varão veio falar comigo, mas o que tem a ver o pagode? Tu não escuta não, pastor, na academia? Eu falei, não, irmão. Por quê? Vai me lembrar lá de trás. Eu estou consertando o que eu fiz lá atrás. Eu vou ouvir para lembrar lá atrás? Ah, Dilcinho, tu caiu. Belo, tu caiu. Aleluia. Joga a tua mão e adora ele, vai. Para ninguém saber que é contigo. Esse Roberto Carlos tocando no final do ano. Queima ele, Jesus. Esse cara é Jesus e não é ele. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não entende o vazio que está dentro da gente. Porque a gente vem para a igreja, a gente está terça, a gente está sexta, a gente está domingo, a gente está de manhã, está à noite, está nos ensaios, está em tudo e continua com vazio. Por quê o vazio? Porque as 2 horas de culto aqui não é suficiente para te encher dentro da tua casa. Por que o vazio? Porque o culto daqui não se torna extensão na tua casa. Então aqui na igreja tu sente, mas na tua casa não. Porque não existe extensão de culto. Por que não existe extensão? Porque aqui a gente ensina, a gente dobra o joelho e ora. Antes de eu falar com Deus, eu dobro o joelho e ora. Aí aqui tu ora, por isso que tu sente. Mas na tua casa... Mas Deus tem que falar contigo. Mas na tua casa tu não ora. Na tua casa os louvores são passatempo. Eu vou botar para quê? Para lavar a louça. Eu vou botar para quê? Para varrer a casa. Porque enquanto eu estou escutando, estou passando tempo. Agora falar com Deus virou passatempo. Aí é por isso que está o vazio. Porque Deus não é prioridade na tua vida. Não é sobre o tempo que eu tenho livre para falar com Ele. É sobre eu priorizar o meu tempo e falar, esse tempo é dele, pronto. Eu vou desligar a internet, não vai ter Instagram, nem WhatsApp, nada. É eu e Ele. Faça isso, irmãos. Faça isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Faça isso. Desliga a tua internet. Chama o teu maridão lá, a tua esposa, para o particular. Entra naquele quarto, fala para os filhos, ninguém entra durante 1 hora dentro desse quarto. Prioriza Deus. Mas a janta vai atrasar, a prioridade é Ele. Mas vai atrasar o café, a prioridade é Ele. Primeiro a gente busca o reino e as demais coisas a gente acrescenta. Qual é o nosso problema? Que para Deus é quando dá o tempo. E não é o ter tempo. Aí está explicado. Porque entramos em culto e saímos de culto. Entramos em caverna e saímos de... o relógio lá já passou? Apaga lá o relógio, está me incomodando ali. Já vou terminar. Preciso de 5 minutos para terminar. Quem me dá 5 minutos, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pastor, reclama ali com a igreja, tá? Olha aqui para mim, sério. Já vou terminar. Olha que coisa linda. Existem pessoas que entram na caverna e saem da caverna, que entra da caverna e sai da caverna, e sem resposta nenhuma. Por quê? Porque entra de qualquer jeito, sai de qualquer jeito. Entra de qualquer jeito e sai de qualquer jeito. Qual é o meu propósito? Se eu estou na caverna, eu estou na prova,
Irmãos, isso não falha não, irmão. Falha não. Se tu está na prova mesmo, está precisando de uma resposta, isso não falha não. Dá aquela acordada 2, 3 horas da manhã. Tem dificuldade, né? Tu hiberna igual urso. Bota para despertar 3 da manhã. Acorda. Falha não, irmão. Não falha. Pega a sua Bíblia. Sofá. Bota a Bíblia aqui, ó. Aí chama ele e fala: Jesus, eu e tu. Jesus, senta aqui. Está cortando aqui também, eu entendo. Jesus, conversa comigo aqui. É porque num culto como esse, o Brunão toca demais, irmãos. E canta, eu gosto dele tocando e cantando. E se deixar, irmão, o cara tem Jesus. Mas você deixa o emocionalismo entrar. E existe diferença entre presença e emocionalismo. Por que eu estou falando 3 horas da manhã? Lá não tem teclado. Lá não tem ninguém para cantar para você. Lá não tem emocionalismo. É Jesus, é eu e você. Quando ele for suficiente na tua vida, tu vai entender que o culto daqui já está sendo extensão da tua casa. Aí tem gente que fala: o culto, já viu a expressão? O culto está pesado. O culto está pesado. Não, você trouxe o peso, irmão. Meu culto nunca está pesado não, irmãos. Eu venho de casa para adorar o Senhor. Eu não chego aqui para adorar. Eu trabalho o dia todo, irmão. E tem dia que eu não estou nem querendo trabalhar. O pior dia é segunda. Aí lá no meu trabalho, tem uma chefe lá que no início, quando eu entrei lá, ela era atribulada, irmão. Me perseguia, quase me mandou embora. Hoje em dia eu chego no trabalho, ela fala: Antônio, palavra. Irmão. E vou te falar, a instituição é só de esquerda lá, irmão. E eu tenho que falar de Jesus. E debater tudo, aí é chapa quente. E ela fala: aqui tu pode falar no setor dela. E tem dia que eu tô quebrado, tô moído, não quero nem trabalhar. Aí ela fala assim: Antônio, traz uma palavra aí hoje. Tem dia que eu tô quebrado, moído, eu não quero nem trabalhar. Eu chego no trabalho, traz uma palavra hoje. Sabe o que é isso? O meu culto começa lá. Por quê? Porque alguém no trabalho me reconhece como Cristo. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, Ele vai te incomodar na faculdade, vai te incomodar no teu trabalho, e vou melhorar, vai te incomodar para todos os teus vizinhos. Deus vai te fazer bater na porta daquele vizinho fofoqueiro que fica olhando a hora que tu entra, a hora que tu sai. Tu ainda vai chamar ele para Jesus e ele vai entender porque tu chega tarde dia de domingo, porque tu está adorando a Deus. E quando tu enxergar, ele vai estar aqui do teu lado e vai ter um entendimento que você fez extensão de Deus na vida de alguém. Fica de pé comigo, eu já estou encerrando. Olha aqui para mim, Davi entrou com medo. Davi entrou desesperado, mas saiu como um grande líder. Elias entrou com medo, entrou desesperado e saiu entregando o seu ministério. Eu te fiz uma pergunta no início da mensagem, e a pergunta foi: como você irá sair dessa caverna? Porque tem gente que está de longe, está olhando, entrou, está morto, está quebrado, não vai sair de nada lá. Jesus está dizendo para você: aprenda comigo. Como a gente aprende com Jesus? Jesus foi morto, morte de cruz. Entrou aonde? No túmulo. Uma espécie de quê? Caverna. Entrou na sexta-feira como? Morto. Mas no domingo, Jesus está dizendo para algumas pessoas: não importa como você entrou aqui hoje na ADAG, o importante é como você irá sair. E hoje eu profetizo sobre a tua vida. Jogue a tua mão direita lá no alto, vai. Eu profetizo sobre a tua vida. Teu chamado, tu vai sair cheio. Tu vai sair cheio. Vamos cumprir o teu chamado, Pai. De Deus para um homem perdido. Cumpre o propósito, irmão. Negar o meu eu. Precisamos negar. Romper com os conflitos. Com busca
Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iria dizer. Fecha os teus olhos aí, vai. Já cantei tão vazio. Já foi assim às vezes. Sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se por trás. O peso da tribulação me quer no chão, cortar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, eu não vou. O teu chamado é o que me faz viver. Mas tomei uma atitude, eu preciso viver, viver o teu chamado, ser carta de Deus, negar o meu eu, vou buscar teu reino. Eu aceito o teu chamado, Viver o chamado tem um preço. Viver o que Deus quer para a tua vida tem um preço. É negar as suas vontades, seus quereres. Espírito Santo de Deus, onde está a primeira vida para Jesus? A igreja de olhos fechados nesse momento, que esse momento é momento de batalha. Cadê você que chegou aqui nessa caverna de Adulão e que a partir de hoje quer mudar o quadro dessa história? Ao invés de entregar tudo, você quer viver a tua chamada, você quer viver o teu propósito. Cadê você que quer retornar para os caminhos de Jesus nesse momento? A igreja está de olhos fechados e está intercedendo pela tua vida e dizendo: é noite de sair da caverna, é noite de sair da caverna, é noite de viver o propósito de Deus. Glória a Deus.